Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA Canoas. Em 2024 se comemora os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Foi em 1824 que oficialmente se instalaram aqui no sul do país as primeiras comunidades alemãs. Mas por que vieram ao Brasil e por que para a região sul? Quais os objetivos da sua vinda? E as dificuldades que os acompanharam? De que forma os imigrantes contribuíram com a fé e o desenvolvimento do luteranismo no Brasil? O Toque de Vida Debate recebe hoje o reverendo Eliseu Teichmann, pastor luterano em Londrina, Paraná, que vai conversar conosco sobre a imigração alemã e o luteranismo. Pastor Eliseu, seja muito bem-vindo, é um grande prazer receber você aqui para falar desse importante assunto aí que é a comemoração da imigração dos 200 anos, né, da imigração alemã. Seja bem-vindo. Ok, muito boa tarde. Alegria estar aí com vocês nesse dia, falando sobre esse tema, né, que é um tema do meu interesse também, e por ocasião especial aí dos 200 anos da imigração alemã do Rio Grande do Sul. Pastor Eliseu, tenho certeza que algumas pessoas que estão nos assistindo já o conhecem, mas fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você tem alguns estudos aí, né, nessa área aí da imigração e também da história da igreja. Sim, eu sou natural de Candelária, Rio Grande do Sul, fica na região central do estado do Rio Grande do Sul, também é um centro de imigração alemã. Eu me formei em teologia em 1990 no Seminário Concórdia de São Leopoldo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Depois eu dei sequência nos estudos, eu fiz graduação em História e, posteriormente, também mestrado em Teologia e História. E o meu foco de pesquisa foi exatamente a questão da estruturação do luteranismo no Rio Grande do Sul, considerando a questão das comunidades que, no primeiro momento, eram independentes, depois foram se integrando ao sínodos, e aí, trabalhando essa tensão, essa questão, né, por que algumas se integraram ao sínodos e outras não, e aí, evidentemente, a gente entra também nesse campo da imigração alemã. De 1991 a 1995, eu trabalhei em algumas escolas da Grande Porto Alegre, fui professor de cultura religiosa na UBRA, e em 1991 trabalhei como pastor na congregação de Três Coroas, 95 em São Leopoldo, e posteriormente, então, com uma dedicação exclusiva a partir de então ao pastorado, ao ministério pastoral. Aí nós viemos para Umuarama, Paraná, onde eu trabalhei de 96 a 2000. Depois de 2000 a 2008, eu fui capelão universitário na UBRA em Cachoeira do Sul, os primeiros 4 anos daqueles 8 também capelão escolar. Posteriormente, de 2008 a 2019, na Comunidade Cristo, em Porto Alegre, e aí de 2019 até o presente momento, aqui na cidade de Londrina, no Paraná, uma cidade muito bonita, é a 4ª maior cidade do sul do país. Eu sou casado com Mônica Hoffmann Teichmann e pai da Sofia e da Sara. Muito bem, obrigado por esse breve resumo aí da sua biografia. Agora vamos falar um pouco então da imigração, pastor Eliseu. Quando que chegaram os primeiros alemães no Brasil e por que eles vieram para cá? Como você mesmo já falou há pouco, né, oficialmente foi em 1824, mas nós temos pequenos núcleos já presentes de 1816 a 1818 na região da Bahia, depois 1818 no Rio de Janeiro, e se menciona também que algum núcleo tivesse ido para o Espírito Santo, mas oficialmente, sim, a partir de 1824, nós temos esse dia específico, essa data, 25 de julho, né, de 1824, hoje lembrado também no Rio Grande do Sul como o dia do imigrante, ou mais popularmente dia do colono, junto com o dia do motorista, e essa primeira leva, então, se estabelece ali onde hoje é São Leopoldo, né? As causas dessa imigração, a vinda, a saída lá
desse contingente todo para atravessar o oceano, né, em busca de novas terras, talvez diferente como hoje. Hoje muitos resolvem voltar para o antigo continente, mas no sentido assim de experimentar, ver se dá certo, se não der, volta, e para conhecer outras culturas e tudo mais. Nós tivemos naquele momento, na Europa Central, uma situação muito difícil. Então, diante da realidade, das condições socioeconômicas, políticas e até religiosas, que se formou esse grande contingente de pessoas que tiveram que procurar novas oportunidades, novas terras, né? Nós temos na Europa acontecendo uma série de transformações que geraram essas difíceis condições, e gerando, assim, um grande contingente de sem terra, sem trabalho, sem salário, por causa de um processo de industrialização que nós temos. Então, dá-se a mecanização do campo e sobra, então, mão de obra, e também, em segundo momento, se dá a questão da dissolução do sistema de glebas, da gleba de servidão, que era um sistema do período feudal, da Idade Média. Então, sobra esse contingente populacional. E também, com a industrialização, nós temos aí que as atividades manufatureiras, artesanais, melhor dito, e artesanais aqui entendido no sentido de ofícios ou profissões realizadas, né, manualmente, como vem a industrialização, sobra muita gente. Então, nós temos uma situação social, econômica bastante difícil para muitos. E alguns chegam ao extremo de realmente fugirem da fome, e por isso buscaram novas oportunidades, né? Se colocaram nesse desafio de procurar uma nova terra onde pudessem alcançar o seu sustento. Então, da parte da Europa, nós temos essas condições, e vale-se dizer aqui que não é propriamente uma situação da Alemanha, mas a Europa como um todo. Então, nós temos, na verdade, pessoas de fala alemã vinda para cá, não especificamente apenas aqueles que moraram nas regiões onde mais tarde se constituiria o Estado germânico, porque a Alemanha, propriamente, enquanto Estado, ela se consolida ali em 1871 apenas. E nós temos um período anterior já, então, vindo grandes levas, inclusive aí nós temos, então, a população de fala da língua alemã. Então, tinha suíços que também vieram e outras mais, né? Aqui no Brasil, por sua vez, então, há um estímulo da parte do governo central para que há uma política, né, imigratória, porque nós estamos agora no período pós-independência. A independência foi em 1822. Até aí, os portos estavam fechados, ou o ingresso de qualquer etnia que não fossem os portugueses, os católicos, isso estava fechado, né? Então, aqui nós temos também os interesses, porque a recém-independência é conquistada pelo Brasil. Então, agora, a preocupação é formar um exército, ocupar as terras devolutas, especialmente aqui na região sul, porque também tem a ameaça espanhola, a substituição do trabalho escravo, que estava se começando a desintegrar o sistema escravagista no Brasil, a ocupação dessas terras, né, a substituição de mão de obra, como já mencionei, e também o fomento da produção alimentícia depois para o mercado interno, para abastecimento. Então, nós temos aí essas razões especialmente, que motivaram a emigração ou a saída, né, no caso dessas pessoas da Europa, e a chegada aqui ao Brasil. São elementos importantes, né, pastor Eliseu, porque essa vertente, por exemplo, de ser um polo alimentício, né, do país, ela continua e acompanha até hoje aqui a região sul, né, que hoje representa aí o maior produtor de alimentos para o país, né. Agora, eu creio que essas pessoas enfrentaram muitas dificuldades, né, quando chegaram aqui no país. Você poderia falar algumas mais importantes?
Sim, bom, tem toda a questão já da travessia, a chegada aqui, porque essas viagens eram extremamente difíceis e vamos dizer, todo o processo de arregimentação já lá, e depois todo o processo da viagem, mas em chegando aqui, evidentemente, tem os desafios próprios de um pioneirismo, né? E aqui tinha o desafio de desbravar a mata, de abrir picadas, tinha o clima, embora bastante semelhante em termos de temperatura também de muitos lugares da Europa, mas ainda diferente. Depois tem as próprias ameaças da população indígena. Depois nós temos as próprias dificuldades do processo ou da política imigratória. Muitas vezes esses imigrantes vinham com promessas, com expectativas que depois não eram cumpridas. Isso trouxe muitas dificuldades também. E a desassistência, né, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de transporte, mesmo o atendimento espiritual, a escassez de pastores ou missionários, não havia uma estrutura nesse sentido. E, na sequência, depois, também esses imigrantes tiveram as suas dificuldades para estarem inseridos como cidadãos, né, porque não tinham direitos políticos, nem direito de votar, nem de serem votados. A questão jurídica, a questão legal também trazia dificuldades, porque nós tivemos, por exemplo, os casamentos que eram mistos, ou os casamentos de alguém que não era do credo católico, eles não tinham validade civil até 1861, então isso trazia dificuldades na questão da herança. Nós temos, por exemplo, a questão do direito ao uso dos cemitérios. Os cemitérios eram apenas destinados para quem era católico, de credo católico, então isso também fez com que as próprias comunidades desses imigrantes que não fossem de fé católica tinham que fazer providências, né, para sepultarem os seus familiares. Então, a discriminação social, então, tudo isso são dificuldades que se fazem presente, né? Recentemente você escreveu um texto, né, um artigo para a revista Mensageiro Luterano, onde você fala de três fases, né, da imigração. Quais são elas? Quando se refere aqui a fases de imigração, especialmente, há uma divisão aqui no sentido, assim, da predominância da ocupação do território, né? Então, ou seja, da expansão da imigração no território do Rio Grande do Sul. E aí a gente pode falar, essencialmente, em três grandes momentos. Nós tivemos, então, essa fase inicial de 1824 até 1835, que, então, a instalação das colônias, a ocupação, foi ali na região do Vale dos Sinos, um pouco se estendendo em direção ao Vale do Caí e também do Vale Paranhana. Mas, na verdade, aí em 1935 até 1945, não podemos esquecer que nós tivemos a Revolução Farroupilha. Isso interrompeu o processo imigratório aí por um período de 10 anos. E nesse meio tempo, esses primeiros imigrantes, eles serviram muito adequadamente para, dentre eles, alguns serviram como soldados, né, nesse processo revolucionário, e outros no sentido, assim, de produção eu diria assim, equipamentos, né, por exemplo, o setor de couro, né, para fornecer, vamos dizer assim, materiais que o exército precisava, também a questão da alimentação. Mas então nós tivemos então essa fase, 1824 a 1835 ou 1850, depois de 1850 até 1880, 90 ali, uma colonização em direção ali ao Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo. Inclusive a minha cidade lá, Candelária, Rio Grande do Sul, ali começou o processo de assentamento de um núcleo de imigrantes alemães em 1860 e poucos, né, na década de 1860, e também ali, nesse período posterior a 1850, nós tivemos no sul do estado a colônia de São Lourenço do Sul, e uma terceira fase da imigração de 1890 em diante, aí começa a se ocupar a região do Planalto do Rio Grande do Sul, naquela direção a Santo Ângelo e Juí.
Então, aqui, quando eu mencionei essas 3 fases, tem esta divisão que se faz, né, na questão do que diz respeito aos momentos de ocupação ou de expansão propriamente. E eu gostaria agora, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, por que é importante celebrar os 200 anos da imigração alemã e qual é a relação que a imigração alemã ou que os alemães têm com as igrejas luteranas? Ok. Bom, essa questão eu gosto até de responder com uma frase, eu até diria um parágrafo de um livro que eu li lá nos anos 90 e que me acompanha até hoje. Eu peço a licença para ler esse parágrafo. Diz assim: um povo sem memória histórica não sabe quem é, de onde vem, nem para onde vai. Fica solto no espaço e no tempo, sem raízes que lhe deem apoio para afirmar sua posição e sem seiva vital que lhe vivifique a investida rumo ao futuro. Esse é um texto, um breve texto aí que eu não tenho aqui agora, nesse momento, o autor, de memória não me lembro, mas que me acompanha há muito tempo para explicar um pouquinho também minha paixão pela parte da história, essa questão de olhar o passado, né? Porque o passado, conhecendo muito do passado, isso nos ajuda a compreender o presente e também nos dá subsídios para nós projetarmos o futuro, né? A gente pensa, por exemplo, na vida pessoal mesmo de cada um de nós, o quão é importante a gente saber da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, saber como viviam, qual foi a sua contribuição cultural, o que nós herdamos, né, dos antepassados. Se isso vale para indivíduos e para famílias, o mesmo é válido para etnias, para um povo. Então, eu responderia dessa maneira, né? Toda essa questão histórica, cultural, que nos ajuda a compreender o presente e também projetar o futuro, considerando que muitas coisas do que nós tivemos, né, no passado, justamente nós nos beneficiamos, hoje nós usufruímos, é um legado que a gente traz. Então, celebrar toda essa história, festejar toda essa história, ao mesmo tempo reconhecer, né, essa importância e aprender com toda essa história para nosso próprio subsídio, né, enquanto sociedade. Então, eu responderia dessa maneira. E outra questão era sobre a ligação da imigração alemã com a Igreja Luterana. Então, isso já a gente pode se reportar no século XVI, tivemos a reforma protestante, o movimento da Reforma, que deu origem também à Igreja Luterana. Então, a Igreja Luterana nasce no solo germânico, né, solo alemão. E quando começam a vir os primeiros imigrantes para cá, já se passaram 300 anos. E esses imigrantes de fala alemã, na sua maioria, eram luteranos. Não eram na totalidade, porque também vieram católicos, vieram batistas, menonitas e de outras denominações. Mas predominantemente eram de fé luterana. E esses imigrantes trouxeram a sua fé. E aqui estabeleceram comunidades, né, instituíram pastores, para que tivessem esse atendimento espiritual e pudessem viver a sua fé. E essas comunidades, posteriormente, se reúnem em sínodos ou organizações, associações maiores, o que, por final, resultou, melhor dito, nas duas maiores igrejas luteranas do Brasil, que é a IELB e a ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, é dessa maneira que se relaciona a imigração alemã com a Igreja Luterana. Muito bem, a história conta também que essas duas igrejas, né, que você citou, a Igreja Luterana do Brasil e a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, elas vieram de origens diferentes, né? A Igreja Luterana do Brasil, que é a que deu origem até à Universidade Luterana, aqui a UBRA, ela foi o fruto de uma missão de missionários que vieram dos Estados Unidos, da Igreja Luterana dos Estados Unidos, certo? E a Igreja de Confissão Luterana no Brasil
foram missionários que vieram diretamente da Alemanha para atender as pessoas, né, os imigrantes que aqui no Brasil estavam. Mas qual era o foco desses missionários naquele momento, pastor Eliseu? Bem, num primeiro momento, houve a preocupação maior era acompanhar esses imigrantes e seus descendentes naquele atendimento substancial básico, né, também de celebrações culticas, dos ritos de passagem, batismos, e um atendimento de manutenção, por assim dizer. Por muito tempo, não teve pastores e missionários suficientes. E o que acontece, então, também, que essas igrejas locais tiveram o desafio, até mesmo por falta de pastores, escolher alguém do seu meio que tivesse, digamos assim, conhecimento um pouco maior, especialmente também da área bíblica, e que eram constituídos como pastores no meio aí de muitas congregações. Então, por assim dizer, a gente pode dizer que essas igrejas, no primeiro momento, eles não tiveram uma preocupação missionária. Aqui, a preocupação missionária entendido no sentido assim de alcançar outras pessoas que não eram ainda do círculo religioso, né, a fim de que elas pudessem ser convertidas ou serem inseridas na igreja ou nesse credo de fé. Por todas essas circunstâncias, pela falta de próprios pastores missionários e pastores, né, e também pelo próprio fato do isolamento dessas comunidades religiosas, né? Então, as colônias, havia muito isolamento. Então, a interação com outras etnias, ela era, de forma geral, muito escassa, muito rara. Além disso, nós vivemos um tempo posterior, já desde o começo, e muitas vezes esses imigrantes sofriam discriminação também, e também nós depois tivemos, isso já no período bem posterior, os períodos das guerras. Então, essas comunidades, ou esses imigrantes, esses núcleos, essas colônias, muitas vezes se isolaram de uma atuação social maior, né, em comunidade. E isso, então, fez com que não houvesse uma preocupação missionária dessas igrejas, e isso dá para dizer assim que prevaleceu até o período pós-guerra e período Estado Novo no Brasil. A partir do pós-guerra, então, sim, as duas igrejas, elas têm um ímpeto missionário maior e vão em direção a outros estados, e em 2, 3 décadas elas estão presentes em todos os estados brasileiros. E aí também uma outra questão que surge pelo fato de justamente os imigrantes alemães terem trazido a fé luterana e terem formado as igrejas luteranas aqui, e por causa desse isolamento, essa falta desse ímpeto missionário maior de incluir outras etnias, por muito tempo a igreja luterana era chamada de igreja dos alemães, né? E, de certa maneira, muitas vezes com um certo caráter até discriminatório ou racista, né, alegando que daqui a pouco os imigrantes alemães tinham um cunho racista em relação pelo fato de não ter outros integrantes em suas comunidades religiosas. Mas isso se explica muito antes pela situação contextual histórica desse isolamento e mesmo dessa discriminação e até perseguição que muitos sofreram nesse período de guerras, no período de Estado Novo. Muito bem. Além da contribuição aí na área da agricultura, da agropecuária, né, os alemães que vieram para o Brasil também contribuíram de outras formas, né, para o desenvolvimento do Brasil, especialmente a educação. Você poderia falar um pouquinho sobre a contribuição dos imigrantes e dos luteranos, especialmente, né, dos alemães luteranos, para a educação no Brasil? Sim. Bom, semelhantemente como não havia uma assistência espiritual bem estruturada, bem satisfatória,
No campo da educação, a gente pode encontrar dificuldades ainda maiores, porque nesse período da história do Brasil e do Rio Grande do Sul, nós não temos um sistema educacional público de governo, e aí, da mesma forma, os imigrantes tiveram que suprir esta área, né, essa necessidade educacional. E como na Europa o sistema de educação já tinha dado alguns avanços, ou estava bem além uma realidade que nós tínhamos aqui, da mesma forma como esses imigrantes e seus descendentes imediatos estavam preocupados com a constituição de comunidades religiosas, também formaram associações educacionais, criando escolas, instituindo professores, e isso fez com que tivesse uma excelente contribuição também ao próprio nível educacional, o nível cultural da população brasileira. Isso motivou também o próprio Estado, posteriormente, a ter um olhar mais atento sobre as necessidades educacionais, né? Fomentando, assim, também o atendimento dessa demanda educacional para atender melhor a sociedade como um todo. E nós tivemos também uma que pode ser lembrado aqui, nessa organização educacional que os próprios imigrantes tiveram que dar conta, nós temos aí um período de produção de material didático, inclusive, né, que traz depois importantes contribuições também históricas sociais para guardar ou manter a memória desse período histórico, o que muito contribuiu para essa produção desses materiais, digamos, didáticos, pedagógicos, foi depois a imprensa que se estabelece, a livraria, aí no Vale dos Sinos, a livraria Rotermund, por exemplo, né? Então, nós temos aí uma contribuição nesse sentido. E a gente poderia dizer assim, a longo prazo, isso gera também uma própria contribuição intelectual, né, para a sociedade, porque a educação foi fomentada desde os primeiros anos de vida, né, nessas crianças, e vale ainda dizer um outro detalhe muito interessante: o acesso à escola, à educação ali foi direcionada tanto para meninos como para meninas. Até então, a elite brasileira, quem ainda ou já tinha uma formação educacional eram basicamente ou praticamente os meninos, né? E como na Europa estava se acendendo já também, ou dando direito ao acesso da educação para as meninas, então isso aqui também foi mantido, mesmo dentro dessa precariedade dessas primeiras escolas, né, dessas associações escolares, mas ia para a educação básica ali também a menina. E se a gente olhar a longo prazo, isso também traz um caráter, né, de valorização da mulher dentro da sociedade brasileira. Graças a esse pensamento aí dos alemães e a atitude também, né, do povo que se originou já lá com Martinho Lutero, como você bem disse, né, na Idade Média, esse fomento à educação, graças a isso nós estamos aqui hoje, por exemplo, numa instituição de educação luterana, da qual você também faz parte, né, e na sua história aí, na sua caminhada tanto acadêmica quanto profissional. Quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus para você, para o seu ministério e também para você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para fazer para o Toque de Vida Debate ou até para o pastor Eliseu, é só escrever para a gente nas nossas redes sociais. O endereço é @ubrapastoral. Desejo que Deus abençoe você e sua família e faça de você uma bênção por onde andar. E até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.